ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem, primeiramente quero te convidar para inscrever-se em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Deixe ali o seu like, deixe também o seu comentário. Bem, vamos a um assunto que praticamente não se fala no mundo cristão: a incoerência da teologia da substituição. E aí você deve estar me perguntando, o que é afinal a teologia da substituição? A sua denominação com certeza evita abordar esse assunto, porque afinal de contas é uma incoerência, praticamente uma heresia, na tentativa simplesmente de destruir Israel como povo de Deus. Mas fique tranquilo, pessoal, vamos te explicar o que é, tintim por tintim, essa tal de teologia da substituição. A verdadeira origem desse engano está na rejeição a tudo que fosse judaico desde o século II, ok? Em poucas palavras, podemos dizer que a teologia da substituição é a crença de que a igreja é o Israel espiritual. A igreja substituiu Israel como povo de Deus. E segundo os pais da igreja, Deus simplesmente rejeitou Israel, porque eles rejeitaram a Jesus, o Messias. Mas como começou o engano da teologia da substituição? Podemos dizer que essa falsa teologia tem muitos pais, mas vamos citar o principal deles, Agostinho, o grande pai da igreja. Embora a teologia da substituição tenha sido iniciada bem antes dele, veja o que Agostinho disse: a igreja substituiu Israel no plano divino. E, portanto, os judeus caíram definitivamente da graça de Deus por terem rejeitado o seu Messias. Agostinho criou a falsa teologia de que a Igreja de Roma é a substituta literal e por direito de Israel, e que todas as promessas feitas por Deus a seu povo passaram a valer somente para a igreja, o Israel espiritual, ou seja, a igreja de Roma, a igreja de Agostinho. Poderíamos falar de muitos outros pais da igreja e falar como eles implantaram no cristianismo a falácia da teologia da substituição, ou seja, de que a igreja é agora o Israel espiritual porque Deus rejeitou Israel. Na verdade, a teologia da substituição é a precursora do antissemitismo, e em nosso próximo vídeo vamos ver como essa falsa teologia trouxe e continua a trazer tantos males para o mundo judaico-cristão. E olha, pessoal, tais consequências, na verdade, catastróficas, consequências danosas, ganhou força a partir de Constantino, imperador romano do século
IV depois de Cristo, ele disse o seguinte: eu quero que vocês se separem completamente dos judeus e de suas festas. Apenas para lembrar, Levítico 23, 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: estas são as minhas festas. E agora voltamos ao imperador Constantino, que disse mais: a data da Páscoa precisa ser celebrada em uma data longe daquela que está no calendário judaico. Já no segundo concílio de Nicéia, lá no ano 787 depois de Cristo, foi criada uma lei que dizia o seguinte: uma vez que um judeu se torna cristão, ele precisa negar tudo que for judaico, cortar os laços com a família judaica e negar a sua herança. Ele nem poderia, nem deveria celebrar o Shabat, ainda que secretamente, nem circuncidar os filhos ou qualquer outra coisa que o ligasse aos costumes judaicos. Hoje, possivelmente, os cristãos não fazem ideia da desastrosa consequência da teologia da substituição. Essa teologia tem suas terríveis consequências para os judeus, mas principalmente para os cristãos. E sabem o que é pior, pessoal? Na ânsia de tentar explicar a heresia da teologia da substituição, denominações fazem uma verdadeira pirueta hermenêutica para explicar o que Paulo disse em Gálatas 6,16, para justificar a doutrina de que a igreja, neste caso a sua própria denominação, segundo esses hermeneutas, é o Israel espiritual e que o Israel da descendência de Abraão foi rejeitado. Vamos ver então o que diz Gálatas 6,16. Vamos lá. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel espiritual, sobre o Israel de Deus. Para entendermos todo o contexto desse verso, seria bom estudarmos as palavras de Paulo em seus vários escritos, além do que ele fala em Gálatas, que é basicamente só este verso que eu acabei de ler para vocês. Poderíamos estudar o livro de Efésios, mas principalmente o livro de Romanos. Mas para termos um bom entendimento deste verso que eu acabei de ler para vocês, vamos nos valer de David Ster, um dos maiores, um dos grandes rabinos, autor do livro Comentário Judaico do Novo Testamento, a partir da página 617. E lá na página 619, o que é que nós encontramos? David Ster diz o seguinte: nos tempos do apóstolo Paulo, o termo Israel só era corrente e conhecido entre os judeus. Os judeus utilizavam o termo Israel para referir-se a si próprios. Já os gentios utilizavam, especialmente os de fala grega, utilizavam o termo Iudaioi para referir-se aos judeus e não o termo Israel. Portanto, Israel era um jargão judaico e não gentil. Paulo não está declarando que Israel e a igreja são dois povos diferentes para Deus. Queremos só lembrar para vocês que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos depois de ter escrito a carta aos Gálatas. E em Romanos 11, versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão
conheceu. Pessoal, para fechar com chave de ouro e afirmar de modo bem claro que a igreja jamais irá substituir Israel, ou que ela será o Israel espiritual em detrimento ao Israel bíblico e literal, vamos ler agora Jeremias capítulo 31, versos 35 a 37. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Pessoal, meus irmãos, aqueles que dizem que Deus trocou Israel pela igreja, na verdade e de forma prática, estão dizendo que Deus é bígamo. Ou seja, Deus deixou a sua noiva, Israel, no altar e a substituiu pela igreja. Vejam a grande e terrível consequência dessa teologia da substituição. Pessoal, eu não entendo como há milhões de cristãos que creem nessa nefasta teologia da substituição. Encerro aqui pedindo a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. E além disso, deixe também o seu like e o seu comentário. Então, pessoal, um forte abraço para você. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim.